Eu sou especialista, então, gente, em linguagem corporal, sou formado em cinesiologia geral, ou seja, todos os sinais, os canais ali da linguagem corporal, tassêsica, paraverbalidade, a própria gestualidade, a prossêmica, ok? A cinesiologia, que é a própria movimentação corporal. Sou especialista em microexpressões faciais nacionalmente por vários institutos e internacionalmente, principalmente pelo Paul Ekman Group, certo? E sou Fax Certified Coder, que é ali o título de perito facial, né? O último título é o HAIG ali, é o título mais alto que você pode obter se você se dedicar a estudar as microexpressões faciais. E na época que eu fiz essa formação, curiosamente, a gente não tinha ali 7 pessoas no Brasil que tinham a mesma formação que eu. E até o momento, né, quando eu fiz essa formação, eu era a pessoa ali, o brasileiro mais jovem a obter essa certificação e de primeira ainda, tá, galera? E também sou investigador profissional pela CODE-SP, ok? Que é o grupo de detetives ali do estado de São Paulo. Estamos aí então em apresentações aí, Danilo Gentili, já venho aí há quase 3 anos divulgando a linguagem corporal de forma científica e é isso que eu quero passar para vocês hoje, como que eu posso utilizar as microexpressões no dia a dia. Lembrando, peguem os exemplos que eu vou citar, certo? Porque eles são referências de experiência prática, ok? Além de eu ter experiência em microexpressões faciais, ter trabalhado em casos judiciais com microexpressões faciais, eu também tenho a experiência de detetive, né, porque eu também sou investigador. Então vale ali para as duas coisas. Primeiro, o contexto que eu quero passar para vocês. Muitas vezes a gente se complica. Ambiente profissional. Dá para fazer muita coisa com a linguagem corporal? Dá sim. Ah, dá para saber o meu chefe? Dá. Vamos então segmentar o que de fato dá para fazer, exemplos que vocês podem aplicar, certo? Para você ter em mente um direcionamento quando você for analisar. Porque os principais problemas que eu vejo, que vocês me relatam, é assim: ah, Vitor, como que eu analiso em tempo real e presto atenção no que a pessoa está falando? Ah, Vitor, como que eu analiso? Eu olho para o rosto, eu olho para a boca, eu olho para a testa? Então eu percebo que tem essa demanda, vocês querem saber como analisar. Às vezes vocês até falam: ah, eu entendo se eu vejo uma expressão de nojo, de raiva, eu até sei diferenciar, mas eu fico bugado, travado quando eu estou ali ao vivo, né, pessoalmente, meio que não sei o que eu faço. Então, para vocês aí que tem essa dúvida de como analisar, é bom segmentar. Eu sempre falo isso. Vai fazer uma análise de linguagem corporal? Quer saber alguma coisa? Ah, o meu chefe ou o meu marido está me traindo, ou minha mulher, etc e tal. Vá com objetivo definido. Senão você vai ficar vagando no espaço. Ah, eu não sei o que eu quero saber, só quero olhar essa pessoa, ver a linguagem corporal dela. E não é assim que se analisa. Os protocolos, como por exemplo o SCANS da EIA, o SCAN do Avinoam Sapir, né, o Scientific Content Analysis, ele é voltado para esse objetivo. Você tem que querer saber alguma coisa. Eu quero saber. Estou sendo traído? A minha esposa estava mentindo para mim? Etc e tal. Então você tem que ter um objetivo. Já é o primeiro ponto para uma análise bem feita. Não vá analisando a esmo. Tenha um objetivo em mente, ok? Para validar a sua análise ali. Dito isso, o que você vai fazer no ambiente profissional? O primeiro ponto que você pode analisar ali é a relação com colegas de trabalho. Muitas situações, vários contextos, você vai ter ali um colega que talvez tenha alguma emoção negativa em relação a você, certo? Então, o primeiro contexto que você vai avaliar é a afetividade emocional para positiva ou para de valência negativa, certo? Observando as microexpressões faciais. Você vai observar, então, padrões e frequência. Como assim, Vitor? Pensa assim, o cara está conversando com várias pessoas, esse seu colega de trabalho. E ele fala com a Zezinha, com a Luizinha, com o Manezinho. Quando ele fala com você, especificamente com você, ele faz desprezo. Então você já observou um ponto de padrão, certo? Pode ser que isso seja um hotspot. O que é o hotspot? Hotspot é um cadeado, uma ligação emocional que a gente sente a determinado assunto, ok? Pode ser que ele sinta desprezo em falar com você. Você tem que observar esse padrão. Se sempre que ele fala com você, ou ele se dirige a você, ou ele fala sobre você, o seu projeto, etc e tal, alguma situação, ele apresenta ali essa microexpressão facial de determinada emoção, ok? Então você vai observar isso e vai observar a frequência, porque a frequência identifica intensidade. A tendência é, geralmente, quanto maior a frequência de emoções que eu disparo em um curto espaço de tempo, maior é a intensidade que eu estou vivenciando aquela emoção no meu corpo. Está numa situação empresarial, uma situação executiva, trabalho, não só trabalho, né? Faculdade, a gente sabe que sempre tem aquele professor que olha torto pra gente, sabe? Você fica receoso. Então, observar duas coisas, relação ali no dia a dia do trabalho, na empresa, no colégio, na faculdade. Observar o padrão emocional,
Qual emoção essa pessoa sempre demonstra quando ela está com você, ou até mesmo quando ela está com outra pessoa? Às vezes você vai entender ali uma informação secreta apenas observando o padrão facial. O cara pode estar tendo um caso com a secretária. Sempre que ele olha para ela, ele faz uma felicidade genuína e volta ao trabalho. Sempre tem esse padrão. Você vai observar então o padrão de microexpressões faciais, certo? E a frequência. Porque se o cara exibir apenas uma microexpressão, pode ser um sinal sem qualquer fundamento. O cara apenas fez raiva, apenas fez desprezo, apenas fez nojo, por qualquer motivo. O cara lembrou que ele não entregou o papel que ele tinha que entregar, o relatório, mas ele está olhando para você. Não significa que ele está te desprezando de fato, certo? Por exemplo, se você trabalha com fechamento de contrato, assim como eu com uma frequência muito grande, fecho contrato com clientes, fecho contrato com empresas para palestrar, para dar treinamento, e sempre tem uma situação ou outra ali que tem um contratante meio, como é que eu posso dizer assim, o cara é meio trombadinha, não sei se essa é uma palavra bacana, né? É um cara meio oportunista, um cara que quer cometer ali um golpe, uma fraude em cima de mim. Então, eu observando essa frequência de emoções, eu já vou entendendo a pessoa. Eu tenho um protocolo pessoal que eu desenvolvi aqui para a minha empresa, para a gente selecionar pessoas que a gente vai fechar parceria. Um dos critérios desse protocolo é observar a frequência e as expressões emocionais faciais que essa pessoa demonstra quando ela está falando sobre o meu trabalho. Já aconteceu de um cara querer me contratar, uma pessoa querer me contratar, e o cara começar a falar do meu trabalho. Vitor, o seu trabalho, ele como é que eu posso dizer? Você vê que tem muita gente em cima de você tem muitos fãs. O cara não consegue falar que meu trabalho é bom, sofre para fazer isso, faz várias negações de cabeça, shrug, tensão muscular, várias microexpressões de desprezo. Eu já entendo que é um cara que a oportunidade que ele tiver, ele vai me passar para trás. Então não vou nem seguir adiante com esse cara nas tratativas. Eu já vou falar bacana, nem liga para esse cara, nem responde, tchau, vaza. Isso aí é dor de cabeça para frente. Então nesse contexto que eu falo para vocês que no meio empresarial é muito interessante, muito necessário você saber utilizar a análise das microexpressões faciais. Relação com os superiores, galera. Vocês entendem aí a hierarquia que há numa situação empresarial, né? Não só a hierarquia de posições, né? O gerente está acima da pessoa que entrou agora, de um auxiliar administrativo. Isso é o básico do básico. Mas muitas vezes você vai ter uma situação onde tem um funcionário que ele está há muito tempo na empresa, ou é uma pessoa mais velha, um veterano ali da situação, uma pessoa que ela já é respeitada, ela está na mesma posição que você, às vezes vocês têm o mesmo cargo, mas ela tem um poder de fala maior que o seu, ela tem uma influência maior que a sua ali no meio que vocês trabalham, no meio empresarial. Então, às vezes você entendendo as expressões faciais dela, qual o contexto emocional dela, você consegue criar um rapport mais fácil. Então, se você quer ali visar um networking melhor na sua área, subir de nível na sua área, é interessante que você entenda o que a pessoa ao seu redor, ali profissionalmente falando, está sentindo, né? Um exemplo que eu dou disso é aquele meu vídeo sobre o Maurício Meirelles, no qual eu estava conversando com um dos sócios dele, e o cara visivelmente não gostava de mim, visivelmente estava pistola de ter que conversar comigo, não sei se ele achava bobeira, microexpressões faciais, etc. Esse vídeo está no canal, quem não sabe do que eu estou falando. Foi uma entrevista de emprego que eu passei tensa pra caramba, mas basicamente me rendeu vários frutos positivos. Então eu estava nessa situação, eu entendi as microexpressões faciais desse cara, ele era um superior naquele momento, porque ele era sócio de um dos caras que estava me oferecendo uma oportunidade ali profissional, vamos dizer assim, e esse cara não ia com a minha cara, ele fazia várias microexpressões de raiva e desprezo, e eu precisava entender o que estava acontecendo para conseguir mudar. Se eu não sou capaz de observar isso, eu ia apenas continuar no meu blá blá blá, blá 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 blá. A hora que eu percebi o que eu fiz, como que eu mudo, eu já falei isso, o cara não mudou a expressão, tá com raiva e desprezo. Eu fiz isso, ele também não mudou. Eu fiz isso, agora ele mudou, fez felicidade. Então é nesse caminho que eu vou. Quando eu entendi isso, eu consegui ali subir, superar aquele cara, né? Ali a figura de superioridade dele, ele cedeu para a gente entrar no rapport, a gente sintonizou emocionalmente, criamos empatia, tivemos uma conversa bacana e renderam vários frutos, né? Consegui ali ter um papo com o Maurício Meirelles, consegui ter uma conversa melhor com ele, consegui criar uma conexão empática com ele, ao ponto do cara me convidar para fazer participação em show de stand-up com linguagem corporal, um negócio nunca antes feito, nunca antes visto. Gravação para o meu canal, gravação para o canal dele, ele super me divulgou nas redes sociais, Twitter, Instagram, enfim. Tem momentos na nossa carreira, talvez você já tenha passado por isso, vai passar ou está passando, que você tem uma situação que pode estar sendo impedida, pode estar sendo dificultada por meio de outra pessoa.
e você conseguir ganhar essa pessoa no que ela está sentindo, é necessário para você passar por cima dela, para você superar esse obstáculo aí em forma de um ser humano. Terceiro ponto que você pode usar e como você pode usar é o básico, relação com o cliente. Se você trabalha na área de vendas, você vai entender já o que eu estou falando. Então você que é vendedor, trabalha com cliente, não só na venda direta, mas às vezes na venda à distância, ou trabalha ali na sondagem de cliente, você vai entender o que eu estou falando, que muitas vezes você precisa criar um rapport e o cliente é fechado. Né? Tem várias situações ali que não tem o que você fazer, o cliente ou ele não quer papo, ou ele é super objetivo, ele não dá espaço para você criar uma conexão empática com ele, e aí você vai fazer o quê? Se você pergunta, e você, como que é, você viaja, você tem casa na praia, como é que é, você está sempre em Santos, eu vi no seu Facebook, eu viajo, sim. Se o cara te dá uma tesourada dessa, o que você vai fazer? Às vezes você está conversando com o cara e sempre que ele fala na palavra viagem, ou que ele fala que ele tem uma casa em Santos, por exemplo, uma casa na praia, ele mostra uma microexpressão de tristeza. Por quê? Não sei, mas isso já é uma informação que você pode utilizar para criar um rapport. Pensa que coisa doida. O cara tem uma emoção de tristeza porque o sonho dele era morar na praia, ele não fala isso para ninguém, porque ele tem uma pressão profissional que ele precisa segurar, e você, um vendedor X ali de qualquer coisa, num dia comum, toca isso nele. Olha a âncora emocional que você vai criar com esse cara, certo? Eu falo porque eu já fiz isso várias vezes, em vários contratantes. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é o da MyBrooker, lá em Goiânia, uma das empresas, das equipes mais bacanas que eu já tive o prazer de palestrar e de dar treinamento. Eu conversando ali com um dos sócios ali, o Ronaldo, e eu sempre via que quando ele tocava em determinado assunto, ele fazia uma microexpressão de tristeza, e eu falei, cara, ou você está com um problema sério nessa área, ou você acha que vai dar problema nessa área, porque você não para de mostrar tristeza quando você fala disso. O cara se abriu para mim, a gente conversou pra caramba, criamos um laço empático fortíssimo. Conclusão, virou o ano, agora no começo do ano ele me chamou para voltar na empresa dele. Então você cria um laço com a pessoa muito interessante, certo? Quando você tem a capacidade de utilizar ali essa análise das microexpressões faciais de forma correta, galera. E o último ponto ali, o básico do básico, entrevistas de emprego, né? Se você não sabe o poder de utilizar a linguagem corporal numa entrevista de emprego, basicamente você não sabe nada de entrevista de emprego. É como diz aquele ditado, não interessa o que você está falando, interessa como você está falando. Então a forma que você será percebido vai mudar muito, dependendo da sua expressão. Você pode estar falando sobre uma área que você é inseguro, e você vai falar, não, mas eu tenho um currículo nessa área, e eu sei passar essa área, e sempre que você fala dessa área, você vai lá e mostra medo. Não vai funcionar. O cara que está te entrevistando vai perceber isso e ele vai negar você, porque ele vai sentir que você não está pronto. Infelizmente, você pode ter o melhor currículo, mas infelizmente não é isso que vai contar na hora. As pesquisas mostram pra gente que o contato maior que a gente tem ali em receber a mensagem é por meio do corpo e das expressões faciais. Então não adianta muito você ficar no blá blá blá. Você vê aquelas pessoas que não sabem nada, juro, aquelas pessoas são a porta, e o cara se comporta de um jeito que ele acaba conquistando a situação. E um exemplo, né? Tem vários exemplos políticos que são assim também, não estou citando ninguém em específico. Ok? A pergunta que não quer calar que vocês muito me fazem. Vitor, dá para utilizar a linguagem corporal, análise das microexpressões faciais no relacionamento? Sim. Como? Dá para saber se eu estou sendo enganado, se ela está me traindo? Dá para saber. Não aconselho vocês a irem a fundo, às vezes vocês não querem saber disso. Tem até uma música que fala, né, The Less I Know, The Better. Basicamente, quanto menos eu sei, melhor. Então, cuidado com essa análise, galera, cuidado. Mas, basicamente, utilizar as microexpressões faciais para poder ler uma pessoa no contexto afetivo, no contexto de uma relação mais próxima, não só marido e mulher, né? Às vezes ali um filho, um irmão mais velho, um primo, significa que você está adentrando no território emocional de uma pessoa que é muito próxima de você, sem que ela saiba disso. Então tome muito cuidado. Apesar da intimidade que você pode ter com uma pessoa, ela não te deu o direito ali de você entrar nesse território. Às vezes ela quer guardar aquilo naquele momento, ela não está querendo abrir aquilo. Então, muitíssimo cuidado. Eu falo por experiência pessoal, mesmo porque eu já tomei umas cabeçadas com isso aí. Chegar e jogar na pessoa, por que você está sentindo isso? E a pessoa, não queria falar sobre isso. E aí você vai acabar complicando ainda mais a situação, em vez de resolver. E o intuito aqui é resolver problemas e não criar mais problemas, certo? Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem para destacar, galera, é o seguinte. Então, o primeiro ponto de destaque, situações negativas que seu parceiro ou sua parceira pode estar passando, pode estar vivenciando ali.
você mesmo. Tem vários momentos no seu dia a dia, eu garanto que você passa, você sente, você passa no trânsito, se estressa, ou alguém xinga você na rua, ou alguém mexe com você, você fica estressado e você volta para casa cozinhando de raiva, ou estressadíssimo, ou estressadíssima. E aí tá lá o seu parceiro, sua parceira, e cara, eu falo porque assim, eu já tive do outro lado. Eu já fui a pessoa a estar em casa e chegar a minha namorada estressada. E aí eu falo, se eu não soubesse a linguagem corporal, a análise das microexpressões faciais naquele momento, tinha dado treta. Porque imagina que eu estava em casa numa vibe, trabalhando, mó feliz da vida, e aí a Letícia chegou em casa estressada por um negócio do trampo dela, da facul, e aí eu viro pra ela, olha amor, eu tô aqui e tal. Meu, ela vai me dar um xingalhaço, vai ser mó dura comigo. Tá bom amor, E eu já vou ficar pistola, vou falar, ué, como que essa moça, essa mulher ousa falar assim comigo? Ela tá vendo que eu tô trabalhando, tô abrindo aqui o meu coração pra ela, tô com a minha paixão pelo trabalho, então vai se ferrar você também? Já era, entendeu? Ela que já tava com problema, aumenta, você que tava sem, cria um. Então, aí entra o contexto. Quando você vai analisar uma pessoa próxima a você, você tem que levar em consideração a coisa que você já tem dela, que você muitas vezes não sabe, mas é a linha de base. Você convive com essa pessoa dias, meses, anos. Você já tem o referencial de quem essa pessoa é no dia a dia dela. Então eu já sei que quando a Letícia chega de tal forma, ela está sentindo tal coisa. Então, batata, por exemplo, se ela chegar em casa ali, contraindo a musculatura aqui, o AU17 dela com o 15, a cabeça baixa, né, o AD54, com um estado corporal mais letárgico e mais quieta, ela está sentindo um misto de raiva com tristeza, um sentimento de frustração. Eu não vou chegar abordando ela berrando, ô amor, e aí, uhul, legal, porque ela está num estado que não é propício para que eu faça isso. Então, se eu ver aquilo, eu já evito uma situação negativa. Pelo contrário, eu crio um ponto positivo, porque ela vai chegar, eu tenho a chance de entender o que ela está sentindo, antes que ela me fale, olha, estou com raiva, eu não estou para conversa hoje, então antes dela falar isso, eu já consigo sentir entre muitas aspas, né? Eu consigo observar pela linguagem corporal dela e pelas microexpressões faciais e evitar uma situação negativa, certo? Evitar que essa situação negativa ocorra e criar um laço mais forte. Porque eu analisando isso e ela percebendo que eu entendi que ela estava no momento que não queria falar, ela vai passar a sentir um respeito maior ainda, uma admiração maior ainda. Isso vai ser mútuo, certo? Eu vou respeitar o lado dela, ela vai respeitar o meu, então cria-se um convívio social, um convívio emocional muito interessante. O que o seu parceiro ou parceira sente sobre determinado projeto de vocês. Às vezes você tem uma ideia, você quer fazer tal coisa, você quer ir no cinema, você quer sugerir alguma coisa. Isso não só, galera, marido e mulher, namorado e namorada, etc e tal. Vamos supor que você quer sair com alguém, você está conversando com uma pessoa e você quer saber se essa pessoa topa, você quer acertar, né? Você quer fazer ali o convite certo. E às vezes você está abordando essa pessoa e na paquera, no chaveco ali, isso, né, no tete a tete, ao vivo, você já percebeu determinadas microexpressões da pessoa. A utilização ali, então, é das pistas faciais. Você vai observar um padrão. Eu falei de tal assunto, conversando com essa pessoa aqui, eu falei sobre, sei lá, balada. Ela demonstrou microexpressões de desprezo e falou pouco, né? O tom ali vocal dela ficou neutro. Eu comecei a conversar com ela sobre cinema. Aí ela já fez felicidade e se empolgou mais. Eu falei sobre filmes ali do Transformers, né? O Michael Bay, etc e tal, ela fez desprezo. Eu falei de filmes do Tarantino, ela fez uma expressão genuína de felicidade, começou a falar mais alto, mais rápido, começou a gesticular mais. Pimba, peguei o sinal. Vou convidar essa pessoa para ir no cinema assistir um filme do Tarantino. Pronto, já sei até o convite, vai ser o convite certo. Muitas situações você vai fazer o convite, você vai falar para a pessoa, ela vai regalar o olho, fazer uma surpresa e falar, como você sabia que era isso que eu queria fazer? Cara, não, sério, como você sabia? Falo por experiência pessoal também, muitas vezes isso vai acontecer com vocês, certo? E em que contexto, como que eu utilizo então a linguagem corporal, as análises das microexpressões faciais para entender ali uma possível situação de traição ou uma possível situação ali, se a pessoa não está gostando mais de mim. O primeiro ponto é que não existe a microexpressão da traição, ok? Não existe isso, não existe o sinal corporal de traição. Eu já vi vários artigos, se o cara fizer isso aqui, quer dizer que ele está te traindo. Gente, não existe, não, vão com muita calma. A gente consegue entender pelos estudos, ali, principalmente os estudos do John Gottman, quando há uma situação emocional, um casamento, né, uma relação ali, um casal que está se desmoronando, quando há uma falta de importância. E no essencial, um dos pontos essenciais é a importância mútua. Porque se eu me importo com você, eu vou pensar em você antes de fazer alguma coisa, ok?
E basicamente o que os estudos do John Gottman falam, né? Presta muita atenção nisso, porque talvez aconteça no seu relacionamento, ou você possa fragar isso, né? Você pode pegar isso acontecendo no relacionamento de pessoas próximas, mas basicamente o que os estudos do John Gottman apontam? Quando foram estudados casais, um acompanhamento de 5 anos, esses casais ali, uma terapia de casal, quando os casais apresentavam microexpressões faciais de desprezo com uma frequência muito grande e nojo com uma frequência muito grande, eles tinham uma tendência a se separar em até 3 anos, certo? Então estava lá o casal conversando, a mulher falando do marido dela, meu marido, ele faz isso, e aí ele chega em casa, e ele me chama para ver filme com ele, todo fim de semana a gente tem que ver filme e tal, desprezo. E aí o cara, minha mulher, ela, quando a gente casou, ela tinha um outro corpo, agora ela tá meio, nojo. Então assim, quando tem esse rol de emoções, a pessoa está se referindo ao parceiro, à parceira, e demonstra essas emoções, a gente entende que não há uma importância muito grande, um não se importa muito com o outro, basicamente porque se você for ali no cerne da psicologia emocional, do desprezo e do nojo, né? Tem o desprezo ali, o livro Hard Feelings About Contempt, e do nojo a gente tem ali o livro The Anatomy of Disgust, do Ian Miller. Basicamente o que eles descrevem pra gente? Ambas as emoções têm uma pseudo-relação de ausência de importância. Se eu sinto desprezo por você, eu não me importo, eu te considero inferior, eu sou superior. Minha mulher engordou pra caramba, olha, eu sou o cara de academia, eu tô magrinho, tá? Por que eu vou ficar com uma mulher dessa? Não, tem a professora de academia que tá dando mole pra mim, não me importa, eu vou fazer o que eu quero aqui. Então, quando há o desprezo, o nojo, né? O nojo também, né? Pra quem não sabe o que eu tô falando, o desprezo se caracteriza por ser a única emoção unilateral. Já estão recebendo aí uma informação gratuita que eu dou em muitos cursos, também dou em muitos vídeos, né? Então não chega nessa, é um gratuito, mas não é nem grande coisa. Mas o desprezo é a única emoção que se caracteriza de forma unilateral. Então, se for o desprezo ou o nojo, que utiliza principalmente aqui o músculo levator labii superiore e o levator labii superiore ala equinase. Ok? Então a pessoa demonstrou isso, quer dizer que geralmente ela não se importa muito mais. O nojo é a mesma coisa. Eu não me importo com você, eu sinto nojo, você não é mais uma coisa humana para mim, você passa a ser algo podre, eu não me importo de pisar em uma barata podre. Certo? Entram aí esses contextos. Uma coisa que acontece muito, casais ali depois, por exemplo, o homem pratica traição, a mulher até diz que perdoa ele, mas ela passa a sentir um nojo muito grande dele, não dá certo. Logo eles terminam ali num prazo de 2, 3, 4 anos. Então a regra aqui o ponto de observação aqui a sugestão. Começou a observar microexpressões de desprezo ou nojo, vamos conversar, o que é que está acontecendo, você ainda se importa comigo, porque eu me importo com você. Tente contextualizar a pessoa de tudo que ela tem. Você tem um casamento, você tem isso e aquilo, olha o que você tem nas mãos. Tente contextualizar a pessoa, mostrar o valor dessa relação que vocês dois têm. E aqui eu coloquei um ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: como seus familiares estão se sentindo sobre determinados assuntos. Isso vem mais da minha base profissional, como vocês sabem eu sou investigador e também trabalho ali com perícia facial, gerando ali laudos de conteúdo jurídico, peças jurídicas, os laudos periciais. Basicamente, a maioria dos casos que eu recebo com uma frequência maior do que eu gostaria são casos de abuso sexual infantil. Muitas vezes são suspeitas de falsa acusação, falso depoimento de abuso sexual infantil. Muitas vezes, infelizmente, não são, mas basicamente é isso que eu trabalho. Então eu vejo que em muitos casos a criança ela tende a não expor a situação para os pais. E os pais até falam, eu tenho uma boa relação com os meus filhos, a gente sempre está conversando sobre tudo que está acontecendo, mas não adianta, certo? Em muitos casos há uma barganha emocional, psicológica muito grande feita ali por parte do abusador. E não só o abuso sexual diretamente, mas o abuso físico, o abuso psicológico. Às vezes você tem um tio, uma tia, um avô, uma avó que quando vai estar com a criança, deixa ela para baixo, fala palavras pesadas ou bate nela, fisicamente agride. Tem aqueles casos que tem professor que agride a criança na crechinha, o pai coloca a câmera escondida na mochila do filho, aí revela que o professor estava batendo. Tem casos e casos, Então a criança ela pode não falar se houver uma barganha, se você contar para o papai, a mamãe vai ficar muito triste, ela vai embora, vai deixar você e o papai lá. Tem várias situações, entendeu? E às vezes, você observar o comportamento e a linguagem corporal dessa criança é um diferencial. Imagine a seguinte situação: você está na sua casa, sei lá, você está conversando, você está vendo um vídeo no YouTube, coisa que hoje em dia
muitas pessoas fazem, tá moderno, você chegar em casa, sentar na mesa ali da cozinha e já celularzão, YouTube, né? E chega seu filho ou sua filha e você fala, e aí, como é que foi a escola hoje? E a criança tá quieta. Ah, foi legal. Ah, tá. Ó, tem comida na geladeira, pode pegar. Isso é um caso, infelizmente, muito comum. Muito comum. Nesse momento, talvez você não tenha percebido que a criança exibiu ali um comportamento de abaixar a cabeça, fez uma microexpressão de tristeza, apresentou uma pausa maior do que ela costuma apresentar, engoliu em seco, e aí ela disse, ah, foi tranquilo, normal. E ali ela te deu uma identificação de que algo aconteceu e não foi normal, não foi tranquilo, certo? Por mais que não tenha sido nada demais, só uma discussão com um amiguinho, é importante você pegar esses sinais, certo? Às vezes você observando, gente, não adianta, ah, eu sinto, meu filho, gente, desculpa, mas as pesquisas mostram o oposto. A gente tem ali um percentual de assertividade em detectar dissimulação em até 50%. Então não existe essa de eu sinto, não é válido para todos os casos. 50% dos casos pode ser que é ok, mas 50% não, certo? É uma margem muito baixa de acertabilidade. Então a regra aqui é, pessoas próximas da família, cultivar a atenção constante, especialmente se forem pessoas fracas e indefesas, crianças e idosos, ok? Vai conversar com uma criança, um primo, uma prima. Ah, como é que foi a escola hoje? E o que vocês fizeram na educação física? Ah, e depois de nadar na piscina tomou banho? Como que foi? Foi rápido o banho? Você passou shampoo? Você não passou shampoo? A criança vai demonstrar alguma situação. E naquele momento ela pode ter um vazamento facial que pode te ajudar a nortear. A criança, ela tem um diferencial muito grande, que ela viaja muito entre o lúdico, certo? O imaginário, né? O fantasioso, e o real. Por exemplo, uma criança, se ela colocar um capacete de moto ali para sair com o pai dela, ela vai achar que ela é um Power Ranger. Ah, coloquei o capacete, estou pronto para lutar contra o crime. Certo? Isso vai acontecer. A criança tem essa capacidade. Então você conversar com uma criança é muito difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Às vezes a criança, em casos de falsa acusação que eu já trabalhei, a criança vai lá e fala porque acha engraçada a reação dos pais. Ah, o tio brincou comigo. Aí o pai fala, o quê? A criança dá risada. Então tem casos e casos. Você entender o comportamento emocional é uma bússola, certo? Ela vai dando para você o norte dessa conversa. E você só vai seguindo o ponto. Ah, falou da piscina. Ok, piscina legal, ok. Chegou no banheiro. Bom, então nós vamos falar sobre banheiro. Ah, mas eu não quero falar sobre banheiro. Ah, ok. Ah, mas e o professor de educação física? Bom, medo de novo quando fala do professor. Opa, então piscina, ok. Banheiro, vestiário e professor deu algum erro aqui, medo, você vai ter a bússola ali, o norte, para manter a conversa com essa criança, ok? Vamos passando aí, muita gente me pergunta isso, mas Vitor, realmente funciona? Muita gente quer entender. Vitor, é científico? É, totalmente científico, galera. A pesquisa sobre as microexpressões faciais, conduzida ali no começo, principalmente pelo Ekman e pelo Friesen, ela é validada desde o fim da década de 60, não é pesquisada desde a década de 60, ela começa lá em 1880 e lá vai bolinha. O Darwin é o primeiro a falar, né, no livro A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Ele fala que os homens devem ter um tipo de expressão emocional similar aos animais. Você vê, por exemplo, um cachorro, ele vai ali, você vai tentar pegar a comida dele, ele rosna, né? Ele vai rosnar. Um homem, quando vai brigar com o outro, o que você falou aí, meu irmão? Hã? Então ele tende a fazer uma expressão de franzir o senho, né? Popularmente conhecido como franzir o senho. Basicamente a pesquisa começou como? Vocês estão vendo aqui esse homem aqui dessa tribo primitiva, né? Tem a imagem do Ekman com um círculo vermelho ali no AU24 dele. E a gente consegue observar aqui também que tem um homem aqui, né? Com a feição aqui que a gente conhece como tristeza, certo? Contraindo ali o AU1 mais 4, certo? Na face dele. Isso é um membro de uma tribo primitiva em Papua Nova Guiné, a tribo dos Fore, basicamente alguém que nunca teve contato com a civilização, né, com um homem caucasiano, uma pessoa que não aprendeu as microexpressões faciais de forma social. Porque basicamente o que se falava no início era que as microexpressões faciais eram uma herança social. Então, ou seja, eu aprendi uma microexpressão facial vendo alguém fazer. Ah, eu vi um cara fazendo uma microexpressão facial, quando eu cresci, a sociedade me moldou para ver isso e tal. E o Ekman, que vocês estão vendo aí com a boca tudo marcada, na época estudava psicologia, né? Aliás, tinha se formado em psicologia, queria levar essa pesquisa para frente. Pô, quero provar que as microexpressões faciais são herança social, que a pessoa aprende desde pequenininha, por meio da sociedade, a expressar
a face quando ela tem determinada emoção. Então, na pesquisa dele, cada país, a ideia dele inicial, cada país ia demonstrar uma microexpressão facial diferente. Essa era a ideia dele, principalmente orientada ali pelos estudos da Margaret Mead, que era, na época, né, continua sendo, né, mas já está morta, uma antropóloga, uma socióloga e uma psicóloga muito desenvolvida ali para a época. Então, basicamente, o Ekman começa esse estudo lá no país dele, nos Estados Unidos, faz com vários estados diferentes, tentando entender qual complexo emocional aparecia na face. E ele percebe que já está tudo igual. Em qualquer local dos Estados Unidos, a pessoa sentia raiva, ela contraía a mesma musculatura. Era o mesmo comportamento de grupos musculares, o que depois ficou conhecido como AUs nucleares emocionais. Ok? Então essa pessoa contraía a mesma musculatura. E ele nota, pontinho de nota. Vários pontos foram sendo revelados ali. Ele trouxe esse gráfico e decidiu ampliar o estudo. Falou, bom, Estados Unidos está ok, já é diferente do que eu imaginava. Eu achava que cada estado já ia apresentar uma expressão diferente. Vamos observar então isso em escala internacional. Aí ele fez o estudo em vários países. Brasil, França, Itália, Argentina, Japão, China, Chile, Europa, né, Inglaterra, Rússia, vários outros países ali. E observou o mesmo fator, o mesmo evento. Independente do país, sempre que a pessoa sentia determinada emoção, o grupo muscular de contrações não variava, eram os mesmos grupos musculares. Ali ele começou a achar estranho, ele falou, era para dar outro resultado isso aqui, era para ser diferente, né? Como é que um japonês contrai a mesma musculatura que eu, que nunca vi ele? Né? Como que ele teria aprendido comigo isso? Será que as expressões são então universais? Foi o primeiro ponto ali. Aí a crítica na época, a Margaret Mead principalmente, falou para ele assim, olha, você pegou países que já sofreram a ocidentalização, então são países que já aprenderam a fazer as expressões, eles viram filmes, né? O cinema está aí desde o fim ali, desde 1890 praticamente ali, se eu não me engano o nascimento do cinema pelos irmãos Lumière é em 1895, se eu não me engano, em dezembro de 95. Então, essas pessoas já aprenderam, o estudo do Ekman é de 1960, então ela falou, olha, essas pessoas já aprenderam ao longo do tempo a fazer expressões, já viram filmes americanos, viram cinema europeu, viram capas de revista, outdoor, fotografias, elas aprenderam a fazer expressões emocionais. Ele falou, poxa vida, faz sentido, certo? O que ele fez então? Precisou encontrar uma matéria-prima, um material bruto, foi lá para Papua Nova Guiné, pertinho da Austrália ali, passar 3 anos com a tribo primitiva dos Fore, que nunca tinha tido contato com o homem caucasiano e muito menos com a civilização, né? Nós, pessoas civilizadas, e ele por 3 anos registrando as pessoas lá, os membros dessa tribo primitiva, observou o mesmo comportamento facial, sentiam tristeza, né? Morria algum membro da tribo, um jovenzinho por conta de uma doença. Os membros da tribo faziam essa expressão que vocês estão vendo aí, que a gente conhece como tristeza. Aí eles iam encarar uma outra tribo na pancadaria ali, disputa de território, eles faziam o que a gente chama de raiva. E ali então, no fim da década de 60, o Ekman valida a teoria da universalidade das microexpressões faciais emocionais. Curiosidades aqui, eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas à época, vários pesquisadores quiseram realizar o mesmo estudo a fim de obter ali dados diferentes. Um deles ali foi o Karl Haider, que quis fazer essa pesquisa justamente para provar que o Ekman estava errado. Falou, não, eu vou pegar outra tribo primitiva, fazer o mesmo estudo com eles, observar eles por um tempo grande, certo? Para ter uma amostragem diferente e mostrar que aquela tribo faz expressões que a gente nunca fez antes. E ele observou justamente a mesma coisa que o Ekman, em outra tribo primitiva, o mesmo comportamento facial, certo? Validando a teoria também. Carol Wizard foi outro pesquisador que na época estava fazendo a mesma pesquisa sem ter conhecimento da pesquisa do Ekman, ele não queria ter influência, não queria saber nada que o Ekman estava fazendo, com outra tribo primitiva também, o Carol Wizard fez, e obteve os mesmos resultados. Cliff Lansley, o David Matsumoto, um pesquisador japonês, ele percebeu ali uma situação bem interessante, né? Ele realizou o mesmo estudo com pessoas cegas de nascença e observou que essas pessoas cegas de nascença, quando sentiam determinadas emoções, contraíam a mesma musculatura que a gente, pessoas que nós que não somos cegos de nascença. Se tiver alguém aí que é cego de nascença, você contrai a mesma musculatura quando está emocionado que eu, certo? Então aí, provando mais uma vez que as microexpressões faciais são inatas, é um processo ali inato ao ser humano. Então se você fala assim, mas Vitor, eu vou usar o conhecimento dessa live, mas eu vou mudar para o Canadá, para os Estados Unidos.
Cara, vai tranquilo, dá para usar lá a mesma coisa. Se você está aí já começando a anotar a forma de observar, independente de ser outra língua, você consegue observar o comportamento facial da mesma forma, ok? E duas curiosidades bacanas que eu separei para vocês aqui, não sei se eu já comentei. A primeira delas é que basicamente o método de aplicação que eu estudei, que eu me formei, a perícia facial, e o que eu ensino, o que eu leciono nos cursos, é o mesmo método utilizado pela CIA, certo? FBI, SWAT, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, a Emotional Intelligence Academy, que é a EIA, a BAL, a Behavioral Law, a Polícia Científica da Espanha, dentre vários outros, utilizam a mesma abordagem. Então, isso é um fato muito curioso, né? Eles observaram uma melhora ali no processo investigativo de obter informações, no processo de interrogatório, de entrevista forense, e é justamente o mesmo método que eu utilizo. Então, se você está pensando em estudar a mesma coisa que eu segui, o mesmo caminho que eu segui, pode ficar tranquilo que só tem uma chancela básica do FBI, só coisa básica do básico. E a segunda curiosidade que eu separei que eu achei muito interessante é que a Pixar, vocês conhecem a Pixar, né? A Pixar é aquela empresa que foi fundada ali, né, pelo Steve Jobs na década de 90, foi vendida para a Disney também no fim da década de 90. E a Pixar é responsável, na minha opinião, os melhores filmes de animação aí, o Estúdio Ghibli também, mas a Pixar aí, Toy Story, Procurando Nemo, Procurando Dory, Up, Altas Aventuras, Viva, A Vida é uma Festa. Então a Pixar é responsável por fazer esses filmes maravilhosos, essas animações maravilhosas. E basicamente o que a Pixar observou? Que eles tinham uma melhor aceitação do público quando treinavam ali os animadores deles em expressões faciais. Então imagina que doido. A gente vinha de uma época no mercado de animações que apenas se tinha animação em 2D. Você começa lá com o Walt Disney, as animações clássicas, né? A Espada era Lei, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, animações lá dos anos 60, dos anos 50, né? Muito antigas, tudo em 2D. Não tinha essa coisa de modelagem facial, certo? E eram animações que conquistavam o coração da galera. Rei Leão, de 92, 93, eu não lembro. E você tem tudo isso, e aí chega a Pixar querendo fazer um personagem tridimensional. Primeira coisa que a Disney falou, isso aí não vai dar certo não. Não investe nisso aí não, isso aí é bobeira, ninguém nunca vai gostar disso aí, não vai simpatizar. E a Pixar teve esse desafio. Então na época eles foram, muito, na minha opinião, muito inteligentes, eles foram ali na vanguarda das microexpressões faciais, treinaram os animadores para fazer a movimentação facial de acordo com o FX, para tentar chegar mais próximo da musculatura real utilizada nas emoções. E o que eles observaram ali no grupo teste deles, né, no público de teste, é que tinha uma maior aceitação. O público se identificava melhor quando via ali o Woody, o Buzz, fazendo as expressões conforme os animadores observaram no FACS, que é o sistema taxonômico aí da face, né, o Facial Action Coding System. Então aí, mais uma situação interessante para a gente aí, ter essa noção, né? Bom, basicamente, vai ter algum momento na vida profissional de vocês que vocês vão se encontrar em maus lençóis, eu diria, certo? Você pode estar no momento profissional que você quer melhorar, você pode estar querendo atingir um novo público, você pode estar querendo chegar num ponto ali, uma promoção, você pode estar querendo pegar um cargo superior, certo? Ou apenas uma independência financeira. Então, eu já estive nesse momento, eu estou nesse momento, para falar a verdade, mas eu já estive naquela condição anterior, onde você está numa situação dificílima, certo? E você só quer uma independência financeira. Em 2014, basicamente o que aconteceu comigo foi, eu fui, na época eu estava numa situação onde eu ainda morava na casa dos meus pais, eu queria uma independência financeira, eu tinha ali entrado, estava querendo estudar cinema, então tinha meus objetivos ali, estava com meus 20 e poucos anos, 20 anos de idade na verdade, em 2014, e queria atingir um ponto curioso. E eu quero realçar essa história porque eu espero que vocês consigam entender a mensagem por trás, que é a da observação. Que até vou mostrar para vocês o método que eu desenvolvi da observação no próximo slide, mas isso fica para daqui a pouquinho, tá? Tem o meu método pessoal de análise de observação que eu desenvolvi, o qual eu vou falar um pouco para vocês aqui hoje, certo? Mas isso fica para daqui a pouco. Eu quero voltar para o começo, antes de tudo isso aqui. Época que eu estava ali numa situação sem R$1 no bolso, problemático pra caramba, era ator, se você não sabe, eu era ator, comediante, já rolava aquele mega preconceito pela escolha profissional que eu tinha feito, então familiares davam pitaco para os meus pais, você vai deixar o seu filho seguir essa carreira de ator, onde já se viu? Tinha esse momento aí que eu queria ter a minha independência, certo? Eu queria evoluir e eu estava numa situação que a única coisa que eu fazia na época era estudar linguagem corporal,
tinha muito tempo livre, tinha muito tempo ocioso, então eu lia vários livros, tinha um treinamento prático, saía para a rua para treinar, mas eu não tinha tido uns resultados proveitosos, como eu posso dizer, um feedback muito positivo ao vivo, porque você precisa ter esse feedback. Não adianta só ler livro de linguagem corporal e sair por aí, eu sei analisar todo mundo. Você vai ter o efeito contrário, meu amigo, você vai sair fazendo análise errada, ok? Infelizmente, essa é a realidade. Então, o que aconteceu? Eu fui chamado para participar ali de um comercial, eu fui convidado a fazer um teste de comercial, ali em 2014. E era uma época que eu precisava muito de dinheiro, cara. E aí, olhem só o contexto. Eu saí da minha cidade do interior, porque eu morava no interior, não morava em São Paulo. Fui para São Paulo fazer esse teste, na época eu estava cadastrado numa agência ainda, certo? Fui lá para São Paulo, dormi na casa de um amigo. Quando eu saí da minha cidade do interior, que eu tinha recebido a ligação, eu estava com o seguinte briefing. Briefing é o que manda no teste, é o guia do teste, certo? O briefing do teste era: Vitor, precisamos de você para esse teste porque o perfil é jovem, magro, alto, dos 18 aos 25 anos de idade. Eu, jovem, magro, alto, na época, 18 aos 25. Show de bola! Fui para São Paulo, dormi na casa do meu amigo. No dia seguinte, quando eu cheguei para fazer o teste, eu me deparei ali com um plot twist da vida, né? Uma coisa bem negativa. Várias pessoas diferentes ali do que eu estava observando, certo? Não tinha ninguém magro ou alto, a não ser eu ali, deslocadão. Conversei com o cara do teste, ele falou, cara, infelizmente a gente mudou o briefing de última hora, o cliente solicitou uma alteração. Ele quer agora jovens musculosos, certo? Com físico musculoso, dos 25 aos 35 com barba. E como vocês podem observar, eu não tenho, né, barba e muito menos o famoso muque. Não rolou ainda pra mim, sabe? E foi muito estranho quando eu olhei em volta e tinha um monte de maluco barbado, tudo bombadão, olhando pra mim assim, e eu ali que nem onde está o óleo, perdidaço ali no meio da galera. E eu falei, cara, eu preciso fazer esse teste. O cara, então, mas você está fora do perfil, você não está no briefing, e eu precisando de grana para voltar de ônibus para minha cidade no interior. Olha a situação que eu estava, cara, totalmente à mercê do destino. Eu ali falei, cara, vou tentar usar a linguagem corporal, tentei usar uma persuasão básica no cara, ele ficou com mais dó do que persuasão. A minha persuasão não funcionou tanto, foi mais a dó. Ele falou, tudo bem, eu vou te deixar fazer o teste, só para você pegar o cachê teste, né? Que era ali na época, acho que uns R$80, para você poder pegar seu ônibus de volta para tua cidade. Falei, graças a Deus, obrigado. Bom, naquele momento, cara, eu juro que eu fiquei estressado. Falei, pô, meu, nada dá certo, eu não pego um comercial, eu só me ferro, cara. Poxa vida, queria conseguir resolver essa situação, queria ter ali uma vida financeira. Na época o cachê, ele era um cachê muito alto, até para os padrões de hoje. Quem trabalha com atuação vai ouvir isso aqui, vai saber, vai surtar que o mercado pagava mais do que paga hoje, o mercado de publicidade para atores. O cachê desse comercial era algo em torno de R$20 mil, certo? Na época, isso estou falando de valor líquido, já descontado bruto. Então, eu falar, cara, 20 mil eu consigo pelo menos ali fazer um curso rápido de cinema, conseguir entender o que eu posso fazer, etc e tal. Na época, eu estava brisando muito nesse cachê, eu precisava muito dessa independência, eu precisava iniciar no mercado de publicidade. Com tudo isso na cabeça e precisando voltar embora ainda, precisando de um dinheirinho para voltar embora, eu fui para a sala de teste e perguntei se eu podia ser o último a fazer o teste. O pessoal falou, tranquilo. Fui no canto da sala, naquele momento eu entendi que eu precisava ficar olhando a reação do diretor de VT, que era o cara que ia aprovar ou não quem ia participar. Então, apesar de eu não estar no briefing, eu fiz isso. Eu fiquei ali a ser o último a ir para o teste e fiquei observando todos os testes antes de mim. Todos os caras barbadão chegando lá e observava a reação do diretor. Eu percebi, por exemplo, que sempre que um cara ia e ele dava uma frase, a fala dele, né? Dell Computadores é melhor, hahaha, e ele aumentava a voz no fim da frase, Dell Computadores! O diretor sempre fazia uma micronegação de cabeça e uma microexpressão de desprezo. E logo em seguida ele falava, muito bom, querido, muito obrigado, próximo. Ali eu entendi que esse cara não ia ser chamado, porque o diretor já fez ali a negação, certo? Fez ali uma microexpressão de desprezo, então eu já anotei, ok. E eu não vou então chegar falando alto no fim da frase,
porque isso o diretor não aprova, não gostou. Sempre que alguém fazia essa bendita fala com entonação alta no fim da fala, o diretor demonstrava desprezo, negação de cabeça, afastamento corporal. Bom, eu que não vou fazer isso, certo? Chegava alguém para fazer a cena, um insert, quando não tinha fala, era só uma cena do cara reagindo e tal. Ele fazia um sorrisão, mostrando toda a dentadura ali, a maravilha, o para-brisa inteiro. O diretor também fazia negação de cabeça, às vezes fazia até uma expressão de nojo, né? Ia para trás. Cara, não vou chegar lá sorrindo, mostrando os dentão. Toda vez que alguém abre os dentes, mostra ali os dentão, o diretor faz essa expressão, por que vou eu lá fazer o bendito do sorriso com os dentes expostos? Pessoa atrás de pessoa que foi entrando, eu fui observando o que o diretor demonstrava e fui fazendo notas mentais. Não vou fazer isso porque o diretor não gosta, não vou fazer isso porque o diretor não gosta. Aí um cara fazia um gesto corporal, o cara estufava o peito, o diretor, o diretor ia falando, isso. Eu observava esse sinal, opa, é isso que eu tenho que fazer. Conclusão, chegou na minha vez de fazer o meu teste, eu fiz exatamente tudo que eu tinha observado. Evitei os sinais que o diretor não gostava, repliquei os sinais que ele gostava. Quando eu fiz o meu teste, galera, sem brincadeira, o diretor olhou pra mim assim, arregalou os olhos, olhou pro cara que tava do lado e fez assim, tá vendo? É isso, é difícil fazer isso, cara. Era isso que eu queria. Muito obrigado, viu, querido? Obrigado. Próximo. Eu tava saindo, eu só olhei pra trás pra ver a mesa de produção. Enquanto eu saía, o diretor olhava para mim e olhava para o produtor do teste e fazia assim. E o produtor só aqui, ó, anotando alguma coisa no papelzinho. Conclusão, dia seguinte estou eu lá em casa, né, 2 dias depois, dia seguinte lá, toco meu telefone, eu fui aprovado para o comercial. Vocês têm noção? Tá aí a foto do comercial, você consegue ver que o outro cara de fato tem barba, não tá muito fortinho não. Eu vou dizer que eu não sou ali um Mr. Gafanhoto, talvez, mas o cara tá muito fraco. Mas enfim, tem a barba e eu com a cara lavada, sem barba nenhuma, executei esse comercial. E o mais interessante, na época, como era um comercial sobre a Copa do Mundo 2014, a Dell quis renovar esse contrato para índice internacional, para transmitir também em outros países por mais tempo, né? Quiseram transmitir ali pelo ano inteiro. Ou seja, meu contrato dobrou de valor, certo? O valor que eu tinha falado inicialmente, eu ganhei o dobro. Ok? Isso me permitiu várias e várias coisas. Primeiro, boa parte desse cachê eu pude investir no meu curso de cinema, comecei uma faculdade de cinema, certo? Na faculdade de cinema, dentre várias coisas, eu aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer apresentação de vídeo, aprendi a fazer sincronia de edição de áudio, muitas coisas que eu utilizo no Metaforando hoje. Então, se eu não tivesse passado nesse comercial, talvez o Metaforando sequer existiria hoje com a qualidade que tem, certo? Que é uma marca original do Metaforando. Nunca antes na internet você teve nem isso em nível internacional. Você tem o Charisma on Command no fora do Brasil, mas você não tem nem de perto a edição que eu apresento em análises. E isso eu só estou dizendo que é um fato, tá? Não é querendo ser, o cara não é modesto. Não, é um fato. Você não tem a edição do Metaforando em nenhum outro canal que se predisponha a falar sobre linguagem corporal. Esse comercial me gerou um grande portfólio. Inúmeras pessoas do mercado vieram me chamar depois desse comercial. Pô, você é um cara que fez Dell, né? Pô, cara, faz um teste aqui pro meu comercial. Comecei a pegar vários e vários comerciais para fazer teste depois desse comercial. Esse comercial me gerou contato no mercado. Comecei a ir em gravação, o pessoal começou a simpatizar, e com a minha cara, produtor de teste, produtor de comercial, cameraman, galera que foi me dando toque, muitas pessoas que me ajudaram, inclusive no começo, a gravar vídeos quando eu estava começando no YouTube, certo? Então várias coisas aconteceram, que para mim, o mais importante, o último ponto, esse comercial aguçou as minhas habilidades de observação. Então eu saí de literalmente um zero à esquerda, um manezão, certo? Não sabia fazer nada, estava ali querendo uma independência financeira, para um cara capacitado a estudar melhor, com ali um certo referencial financeiro positivo e com um grau de observação elevado. Porque ali eu senti o seguinte, eu não fiquei à mercê do destino, eu não fiquei assim, desejando que o destino me ajudasse. Ai gente, por favor, tomara que eu consiga de fato, esse comercial me ajuda aí. Não, eu não fiquei nisso. Eu senti que eu manipulei o meu destino. Eu tive ali a sensação do que o diretor estava sentindo. Eu entendi se ele sentia felicidade, o que ele gostava, o que ele não gostava. E eu manipulei a situação de forma que eu me destacasse e conseguisse o que eu queria, certo? E é isso que de fato eu espero que com esse conhecimento que a gente está tendo aqui hoje,
com esse estudo, você seja capaz de fazer, ok? É isso que eu espero que você tenha a capacidade de fazer, certo? Basicamente, depois disso, eu desenvolvi uma compulsão por ser uma pessoa observadora. Eu passei aí em vários testes, como vocês podem ver aqui na primeira foto, né, do meu slide, vários testes que eu ia a analisar a linguagem corporal das pessoas. Então eu desenvolvi esse método, avaliar ali palavras-chave, o que essa pessoa... Então já quem está anotando, já está aí observando a nossa live, né, tendo a nossa aula. Eu prestava atenção em palavras-chave e estilo de interação verbal. Às vezes o diretor, ele tinha uma piada, que era uma piada interna entre eles ali da gravação, e o cara falava, tal palavra. Eu pegava essa palavra para já entrar no teste falando essa palavra ou algo similar para gerar um rapport com o diretor. Observava respostas faciais, observava respostas corporais. Então, camada facial, valência positiva ou negativa. O ator fazia tal coisa, o diretor demonstrava desprezo ou felicidade. Eu começava a perceber, os caras que o diretor demonstrava desprezo, o cara fazia uma coisa, o diretor demonstrava desprezo. Eram os caras que esse diretor nem falava nada depois que ele saía, ele nem comentava com o produtor. E quando ele demonstrava felicidade repetidamente, geralmente ele comentava algo, foi bom, foi bacana. Então era um cara que ia ficar o nome dele ali no mercado, nas pessoas do mercado, certo? Isso era um ponto que eu almejava também. E analisava ali o gestual, se era um gestual de forma a avançar ou de forma a recuar. Geralmente uma linguagem corporal, não só a cinésia, então o diretor se aproximava, mas também o gestual. Isso que eu queria, ele avançava os gestos. Podia ter o extremo oposto, o diretor só ia para trás, gestual recuado, gestual para próximo do corpo, e aí eu observava que era uma linguagem corporal negativa. Como vocês estão vendo aí, isso me ajudava a criar rapport, eu observava muito, anotava, estudava, pegava os pontos que eu via em livro e estudava em casa. Vocês estão vendo aí um trecho do meu comercial da Claro, tem outro comercial da Oi, então no mesmo ano eu fui capaz de pegar 2 comerciais em telefonia. Quem já trabalhou com atuação sabe como é dificílimo você conseguir pegar mais de um comercial no mesmo nicho, no mesmo tipo de mercado. E nesse ano de 2015 eu consegui pegar os 2, Oi e Claro, ok? Criava rapport e basicamente o sistema de observação me ajudou. Então foi isso que eu fui capaz de fazer, galera. A gente entendeu aqui os campos que eu posso utilizar a linguagem corporal, a gente entendeu como que você pode manipular aí o seu dia a dia para utilizar a linguagem corporal, certo? E basicamente é isso que eu quero oferecer a vocês. Eu quero que você seja capaz de utilizar a linguagem corporal, as microexpressões faciais no seu dia a dia, por isso que eu estou aqui dizendo para vocês em primeira mão que eu acabo de lançar o meu primeiro curso de microexpressões faciais. O nome do curso é Detecção de Microexpressões Faciais. Beleza, galera? Isso para vocês poderem utilizar no dia a dia de vocês, como vocês viram vários cenários que a gente pode utilizar isso, cenário pessoal, cenário empresarial. Vocês têm a chancela de um professor que é perito facial, ok? Tem a experiência, não só a experiência, a bagagem teórica de livros, mas também a bagagem profissional. Vocês têm aí um passado, como eu contei para vocês, onde eu desenvolvi o meu próprio método de observação e obtive os resultados. Você pode observar, você pode ir lá na internet, no Google, observar os comerciais que eu participei. Estão todos lá, comerciais, todos de marcas grandes, certo? Com cachês bem bacanas, que foi tudo por meio da análise correta das microexpressões faciais. Então você que está interessado, a gente já vai chegar naquela surpresa que eu comentei com vocês, certo? Fica tranquilo, a surpresa é o quê? É um desconto? Não tem nada a ver. A surpresa é um conteúdo gratuito, que esse conteúdo será lançado ainda, eu vou cobrar por ele, mas em primeira mão vocês vão participar aqui desse conteúdo de forma gratuita. Primeiro, o que o nosso curso, então, de detecção de microexpressões faciais irá oferecer? Primeiro ponto ali, ele vai oferecer explicações técnicas sobre funções da anatomia facial e da psicologia das emoções. Você que já estudou um pouco sobre microexpressões faciais, já teve aquela dúvida, pô, mas o cara fez raiva por quê? Raiva de mim? Raiva da situação? Raiva do bolso dele que está com o negócio que está machucando? Entender o motivo, tentar ter uma pista daquele vazamento emocional, se ele está relacionado a qual gatilho? Ao gatilho emocional seu, ao gatilho emocional da história de vida do cara. Basicamente, você precisa entender a psicologia emocional, ok? Você precisa saber a origem daquela emoção. E para você entender isso, a psicologia emocional está aí. Eu tenho alguns insights bem bacanas no curso, estão lá para vocês. Segundo ponto, ensino da análise facial e sua aplicação. Então, da onde vem a análise facial? Qual que é a estrutura facial? Como que se predispõe as microexpressões faciais ali para você poder estudar? Ensino dos sinais faciais de cada uma das 7 emoções primárias.
Então você que quer saber de fato analisar, como eu, quer entender o que a pessoa está fazendo, como você quer observar da mesma forma que eu, quer ser capaz de analisar isso, os sinais de cada uma das 7 emoções estarão disponibilizados para você no curso Detecção de Microexpressões Faciais. Vitor, eu sempre confundo nojo com desprezo. Estará lá a descrição exata do que é nojo, do que é desprezo, para você poder entender na face o que é cada coisa, certo? Então, o ensino das 7 emoções na face, as 7 emoções primárias na face estarão lá. Exercícios práticos com vídeos de emoções reais e espontâneas. O que você vai ter lá, diferentemente de muitos cursos, a própria formação do Ekman ali, são vários atores fazendo as expressões. Então o ator vai olhar para a câmera e vai fazer. Mas no dia a dia, na vida real, a pessoa não vai virar para você e fazer assim, ah, legal. O cara não vai fazer, às vezes vai ser uma subtle expression ali, uma micro expression de raiva muito suave, tipo isso aqui. E já foi uma microexpressão de raiva, certo? Então ali você terá vídeos, exercícios práticos com vídeos espontâneos. Pessoas reais, óbvio, né? Não é modelagem, assistindo a vídeos de estímulos e reagindo a esses vídeos de forma espontânea, ok? Bibliografia e dicas de estudos complementares. Então o que o Vitor estuda, o que ele lê, como que eu posso estudar, como que eu posso me aperfeiçoar sozinho em microexpressões faciais. A bibliografia está lá, o que é uma coisa exclusiva, né? Eu geralmente não passo toda a minha bibliografia para vocês, também estará disponível lá no curso, certo? Dicas pessoais e mentorias ao vivo com o professor, ao menos 2 vezes por mês. Então você que quer conversar comigo, pô, Vitor, eu tenho uma dúvida específica. Lá no curso a gente terá mentorias ao vivo 2 vezes por mês, que vai ser uma aula ao vivo, eu e vocês, tete a tete, conversando aqui, a gente junto, entendendo as microexpressões faciais, ok? Qual que é a dúvida? Qual que é a situação? Basicamente são aulas online, ok? Apesar das mentorias que serão ao vivo, isso a gente vai agendar em dias que todo mundo pode ali, a maioria das pessoas possa realizar a mentoria. No total serão 5 módulos, ok? Fácil, tranquilo para estudar. Isso é importante dizer, esse curso ele é voltado totalmente para a prática. Eu quero que você seja capaz de observar os sinais no dia a dia. Então esse é um curso para você começar a sua observação no caminho científico do FACS, ok? Visando obter cada vez mais uma observação mais apurada. Então esse aqui é um curso para você já entrar em 2020, entrando no começo do caminho das microexpressões faciais, já entendendo e mudando sua percepção das pessoas. 5 módulos no total, cerca de 42 aulas, com uma média de 3 minutos de duração cada aula. Então pensa assim, Vitor, mas eu não vou conseguir fazer esse curso, eu só tenho o meu horário de almoço disponível, 1 hora. Cara, 3 minutos do seu horário de almoço não vai matar seu horário de almoço, pode assistir isso almoçando, inclusive. Assistir 2 vezes ainda, você vai gastar 6 minutos assistindo a mesma aula 2 vezes, para absorver melhor ainda o conteúdo. Então 42 aulas, se você assistir uma aula por dia, 3 minutos de duração cada aula, em menos de 2 meses você já está ali com a sua formação, a sua percepção alterada sobre tudo que está acontecendo, certo? E você também terá acesso a um fórum de perguntas e mentorias ao vivo. Ok, galera? Só para especificar, o que vocês vão ter acesso nesse curso, né? Discriminando aqui o nosso conteúdo programático. Vocês terão acesso então no segundo módulo à face. Vamos entender brevemente o que acontece na face de fato. Qual que é o aspecto social da face, antropológico, né? Como que eu posso julgar uma face como sendo anatômica, como que eu posso entender o que é uma microexpressão facial de fato, um bocejo, um tique. O tique ele é o quê? Ele é uma microexpressão facial, ele é um comportamento que se adequa. Se o cara fizer um tique para mim, ele está fazendo nojo, como que eu vou saber diferenciar um tique de uma microexpressão facial? Isso estará discriminado também ali no curso. Módulo 3, microexpressões faciais. A gente vai se adentrar então na aplicação da análise da microexpressão facial. Quais os critérios de uma microexpressão facial? Como eu consigo analisar o time de uma microexpressão? Como eu consigo julgar uma expressão como falsa? Uma expressão posada, a pessoa pode estar fazendo uma microexpressão facial e ela pode ser totalmente falsa, ok? No módulo 4, então, a gente tem ali o Masterpiece, o motivo pelo qual todos vocês vieram, tenho certeza, que é obter os sinais faciais de cada emoção. A gente vai adentrar em cada aula sobre cada sinal de cada expressão facial. Como que eu analiso microexpressão facial de raiva, de medo, tristeza. Cada aula, então, a gente vai adentrar ali
sobre cada microexpressão facial. Qual que é o sinal? Raiva. Como que eu diferencio nojo de desprezo? Ok? Módulo 5, então, você terá acesso ao treinamento intensivo e prático, ok? Treinamento prático será feito ali no módulo 5 e com vídeos práticos de emoções espontâneas. E agora chegou na nossa análise surpresa, o conteúdo que vocês mais queriam e mais esperavam, a análise em tempo real, ou seja, uma análise ao vivo, e é justamente isso que vocês vão ter, uma aula de como se analisar a dissimulação num caso real, aqui uma situação real. Primeira coisa, a gente vai observar o contexto, tá? Vai analisar uma situação de dissimulação, gente? Primeiro ponto necessário é o contexto em que está inserida essa situação que você está analisando. Vamos pegar esse caso da Flor de Lis. Eu vou passar para vocês o vídeo daqui a pouco, a gente tem uma marcação que eu já fiz, mas vamos pegar o caso como ele está acontecendo. Se você fosse analisar a Flor de Lis nesse momento, ok? Ela está sendo investigada por uma possível participação de morte na morte do marido dela. Na época dessa entrevista, ela clamava então estar abatida, desolada, triste, né, muito triste com a morte do marido, e ela é questionada justamente por isso, né? Como que você está nesse momento, Flor de Lis? Essa é a pergunta que é feita. Uma coisa que você já tem que levar em consideração nesse momento, galera, é a linha de base. Então, segundo ponto, primeiro precisa levar o contexto em consideração. Muitas vezes o contexto, você está numa sala de ar-condicionado ligado, isso já é o contexto. A pessoa fica lubrificando toda hora a boca. Ela não está mentindo. Talvez o ar-condicionado tenha ressecado os lábios dela. Ela está falando muito, então ela de fato está perdendo o umedecimento labial. Já é o primeiro ponto, você tem que levar em consideração o contexto. Segundo ponto para se levar em consideração, a linha de base. O que é a linha de base? Segundo ponto, então, da análise da dissimulação. Galera, vamos estruturando aí a forma de analisar a dissimulação. Linha de base. Linha de base é aquilo que faz a pessoa tal qual ela é, o comportamento padrão dela, neutro, ou seja, de forma espontânea, que é entendido por nós como o comportamento genuíno da pessoa. Então a pessoa está se comportando como? Ah, o cara fala o nome dele, meu nome é tal. A gente faz essas perguntas, né, muitas vezes no júri, no tribunal, chamam perguntas de calibragem, né, que é para entender o que o cara está falando, se de fato, quando ele se comporta ali, como que ele se comporta, como que ele está falando, na verdade. Onde você trabalhava tal, fazia tal coisa, e ali ele já está demonstrando a linguagem corporal dele, ele avança, faz gestos na altura do tórax de dentro para fora, ou de cima para baixo, ou gestos mais retraídos. É importante entender como é a linha de base da pessoa, porque cada pessoa é de um jeito. Você tem pessoas que são ali de uma forma, pessoas que são de outra, e você precisa entender a linha de base para entender quando há a quebra dessa linha de base, que ali de fato você teve uma dissimulação, ok? Quando você tem uma quebra da linha de base. Você vai ter ali um identificador de dissimulação. Na Flor de Lis, a gente já tem a linha de base facial. Eu falo mais sobre linha de base facial no curso, né? Como definir uma linha de base facial, o que você tem que observar, mas basicamente na Flor de Lis, a gente já tem que levar em conta na linha de base dela o quê? Ela tem os lábios muito grandes, certo? Os lábios dela já são bem protuberantes ali, né? Isso já pode ser levado em conta para você não confundir, por exemplo, uma ativação que eleva o lábio superior. Ah, ela já está ali com o lábio elevado. Não, às vezes é a predisposição padrão da região aqui carnuda da boca dela, que pode dar a entender que ela já está com o lábio elevado, mas não, ela está na face neutra. E aí você vai julgar um lábio elevado como nojo, sendo que a pessoa só está na face neutra dela, certo? Um outro ponto a ser levado em consideração também são os sulcos nasolabiais. Ela já tem esses sulcos nasolabiais bem acentuados. E basicamente o sulco nasolabial acentuado, ele vai mostrar pra gente que a gente pode ser levado, né, pelo viés ali, por um viés errado, de que essa pessoa é uma pessoa nojenta, ela está expressando nojo pra gente. Já tem o sulco nasolabial muito acentuado e pode dar a entender que a pessoa está sentindo nojo, mas não é o caso, já é a linha de base dela. Analisando a linha de base dela, entendendo que a cara padrão dela já é com o sulco nasolabial já acentuado, a gente precisa entender a predisposição e a alteração dela. Vou compartilhar com vocês um vídeo agora. Eu quero que vocês prestem atenção em 3 canais na Flor de Lis, ok? 3 canais. Microexpressões faciais, eu quero que vocês prestem atenção se a microexpressão dela é condizente com o que está sendo falado naquele momento. Estilo verbal, ou seja, se ela apresenta muitas pausas, ou se ela fala muito rápido, ou se ela fala num mesmo fluxo desde o comecinho do vídeo, certo? E o último canal é a linguagem, se ela tem uma linguagem direta, sim, eu estou muito triste, eu estou muito mal, ou se ela tem uma linguagem indireta, conhecida como afastamento, ok? Prestem atenção nisso, nesse momento, então.
Como é que a senhora está se sentindo hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Ok, gente, vamos Como é que a então senhora está se assistir mais uma sentindo vez. hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Uma coisa, galera, prestem muita atenção na minutagem aqui no canto da tela. A gente vai utilizar isso daqui a pouquinho, ok? Semanas depois da morte do seu marido. Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Maravilha, galera. Bom, então vamos voltar aqui para o slide. Vocês viram a minutagem ali? Vocês estão vendo que aqui tem uma minutagem. Opa! Tem uma minutagem aqui que tá marcada já, certo? O que a gente precisa entender então? A minutagem que eu separei, que é essa foto que está aqui da flor de lis, nesse slide que vocês estão vendo, essa foto aqui, nessa minutagem ela apresenta uma contração no músculo ziggomático maior dela, a U12, mais a U6. Basicamente, é um sorriso, a codificação de um sorriso de uma microexpressão de felicidade genuína. Primeiro ponto, então, avaliar se essa microexpressão de felicidade é congruente com o que está acontecendo. Você está dizendo da morte do seu marido, certo? E você expressa uma microexpressão de felicidade. Isso é concordante com você dizer que está ruim pela morte dele, você clamar estar abatida, ou isso é incongruente, discordante? Então já temos o primeiro ponto ali estranho. O primeiro ponto é interessante para a gente, mas um ponto que não concorda. Nas suas análises, então, você vai observar por pontos que discordam do contexto da situação e da história que está sendo falada. A pessoa diz para você, estou abatida com a morte do meu marido, e demonstra para você uma microexpressão de felicidade. Essa é uma microexpressão discordante. Mas ainda é apenas um único sinal, ok? Um único sinal, para a gente, não é muita coisa. Ele não fala muita coisa. Você tem ali um único sinal, uma microexpressão facial, não significa muita coisa, certo? Você precisa ter um conjunto de sinais, você já me viu falando isso em vários vídeos. Então, na nossa segunda marcação aqui, a gente tem aqui, né, o risórios, né, a segunda marcação, contração do músculo risórios, medo. Logo em seguida a essa microexpressão de felicidade, eu vou dar play no vídeo de novo, observem que ela faz uma pausa, e nessa pausa ela faz essa contração aqui. Bem suave, ela faz ali um AU20. Né? O AU20 é essa musculatura aqui do risórios, certo? Caracterizando uma microexpressão de medo. Então, eu faço a felicidade. A sequência, depois de eu expressar essa felicidade, eu sinto medo. Caraca. Será que isso é congruente? Não. A emoção geralmente congruente com estar abatido pela morte do marido é a tristeza. A felicidade está associada a um comportamento... A felicidade. O medo ele pode estar associado a um comportamento chamado de detection apprehension, que é o medo de ser pego mentindo. E é esse comportamento que a flor de lis demonstra aqui na sequência da emoção de felicidade, ok? Após essa emoção de medo, então, ela apresenta uma pausa excessiva. Ela fica em silêncio. Ali ela teve uma quebra do fluxo verbal dela. Se você observar nessa entrevista linha de base dela, ela está sempre falando e falando, ela tem um fluxo verbal. Nesse momento ela apresenta uma pausa. Junto com essa pausa, ela apresenta ali um agregador verbal de tempo, que é basicamente preencher as suas falas com falas que não fazem sentido. Isso é um agregador de tempo. Então ela tem a pausa e faz... Isso são mais 2 sinais em outro canal diferente, o canal S. Style of the Verbal Message. Esse é o nosso canal, certo? S. Gente, vocês estão fazendo vocês estão fazendo uma aula de aplicação do Scans, que é um conteúdo que eu nunca ministrei na internet, ok? Isso é um conteúdo que a gente está programando para lançar no fim do ano. Vocês já estão tendo acesso de forma gratuita, ok? Vamos lá então, gente. Maravilha. Ela apresentou então, recapitulando, 2 expressões faciais e 2 sinais no estilo verbal dela. Já temos aí 4 sinais em um curto espaço de tempo em mais de um canal. A gente tem F e S, Face e Style, ok? Por último, ela tem ali um C1, que é um afastamento verbal, e um S2, que é uma manobra evasiva. Ela fala assim, ao invés dela falar, eu tô muito triste com a morte do meu marido, sim, de fato, meu marido, eu queria tanto ele aqui. Não, ela não fala isso. O que ela fala?
Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação e não está sendo este o meu caso. É um baita de um afastamento verbal. Basicamente, o que acontece? O mentiroso, geralmente quando ele vai dissimular, o primeiro ponto que ele se preocupa é a dissimulação dele. Ele se preocupa com a história, se a narrativa faz sentido, se a escolha de palavras está soando positiva, se ele usa palavras que soem ali valores morais, valores filosóficos. Então essa é uma tendência mostrada até no próprio estudo do Avinoam Sapir, Scientific Content Analysis, e no estudo do Aldrich Ridge, né? O próprio Cliff Lensley da EIA realça esse ponto, que o mentiroso tende a se preocupar com a forma que ele é visto, se ela é positiva quando ele está mentindo. É o famoso manutenção da aparência. Eu já falei isso em vários vídeos, ok? Então, o que acontece? A pessoa está lá e fala assim, como é que está a situação com seu marido aí? Você está se sentindo mal mesmo, igual você falou na internet? Como é que está essa situação? Olha, a situação não está sendo essa tal qual ela está sendo falada. Eu verbalizei, eu disse a situação, eu não falei eu estou triste. É uma tendência que o mentiroso tem também. Ele não coloca ele e a acusação na mesma frase porque ele tem medo de entregar sinais negativos, sinais discordantes. O próprio Bill Clinton, né, o caso mais famoso aí do Metaforando, disse: eu não tive relações sexuais com aquela mulher. Ele para de usar pronomes pessoais. É a minha secretária. O cara não faz isso. Mesma coisa, eu estou triste com a morte do meu marido? Não. A situação não está sendo essa tal qual foi feita. Não está sendo este o meu caso. Olha que baita afastamento verbal. E uma manobra evasiva, porque ela não responde de forma direta, ela tende a responder de forma a sair do foco da pergunta. Deu uma filosofada, fez menções a valores morais, né, valores filosóficos, e sai ali de forma estratégica, uma manobra evasiva. Nesse momento, vocês lembram daquele vídeo que eu falo da regra 327, ok? Você tem que ter mais de 3 sinais corporais em mais de 2 canais, né, em até 7 segundos. Vocês têm a regra 327 nesse momento. Vocês podem dizer que vocês têm um conjunto de sinais, recapitulando: face, felicidade, seguido de medo, ok? Pausa excessiva, agregador verbal e um afastamento verbal. Não está sendo este o meu caso. Esse conjunto de 5 sinais nesse momento, você pode dizer que você tem um comportamento dissimulativo. Vamos dar uma olhada no vídeo de novo, agora sobre essa ótica. Como é que a senhora está se sentindo hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Ele vai perguntar. Primeiro ela vai fazer a pausa, o agregador verbal, juntamente com uma microexpressão de felicidade. Preste atenção. Seu marido. Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Até uma coisa que eu não percebi, galera, uma coisa muito curiosa. Ela faz vários shrugs, né? Dizem que o tempo, mas não está sendo este o meu caso. Eu não tinha nem percebido, acabei de perceber aqui na análise. Ela faz o shrug ali com o ombro esquerdo dela. Então vamos lá, de novo, recapitulando. Como é que a senhora está se sentindo hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Pausa verbal, aliás, agregador verbal, junto com microexpressão facial de felicidade. Microexpressão facial de felicidade, caracterizada ali pelo AU12, juntamente com o AU6, uma microexpressão facial de felicidade. Nesse momento, ela ganha um valor totalmente incongruente, certo? Espera aí, gente. O pessoal está pedindo aqui para enviar o link. Seguido de uma microexpressão de medo. Ok? Vocês conseguiram observar a musculatura aqui do canto dos lábios dela se esticando lateralmente, mostrando a arcada dentária aqui inferior mais visível nas laterais? Ok? Maravilha, então, a pausa seguida de um afastamento verbal. Eu estou triste com a morte do meu marido? Não. A situação não está sendo essa tal qual o meu caso. E agora um detalhe que a gente acabou de perceber na live. Shrug momentâneo, 2 shrugs. Um no começo e outro quando ela diz: não está sendo este o meu caso. Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Maravilha, então, galera. A gente consegue entender que nesse momento, por esse conjunto de sinais, a Flor de Lis apresenta um comportamento potencialmente dissimulado e a expressão de felicidade, nesse contexto, por conta dessa análise nesse caso, ganha o valor de duping delight, que é a felicidade em momentos negativos, né?
Momentos negativos não, que é o prazer que uma pessoa que está dissimulando sente quando ela sente que ela está enganando muito bem, que ela está conseguindo se livrar de uma acusação, de uma situação com a mentira dela, com a dissimulação, ok? Esse é o comportamento que nós podemos interpretar por meio dessa análise aqui. E para você obter toda esse poder de análise, esse tipo de análise, fazendo a sua matrícula agora, certo, gente? Você vai ter acesso aos benefícios que eu vou listar agora. Uma metodologia científica, todo esse curso foi preparado seguindo o sistema FEX, ok? Bibliografia disponível para vocês, exclusivamente para os alunos. Então, o aluno quer entender como que eu preparei essa aula, esse curso sobre as microexpressões faciais, vai ter acesso lá no curso também. Aprendizado didático, galera, estilo metaforando de edição, de apresentação das videoaulas. Então você que fala, nossa, o Vitor faz ali, fica fácil de entender um conteúdo complexo com a edição dele, mesmo estilo metaforando das videoaulas, ok? Você que quer entender de forma prática e didática e simples, com transições, marcações no rosto, um conteúdo complexo explicado didaticamente. É o mesmo estilo desse curso, ok? Não é um blá 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 como a lousa virtual, é uma edição lá metaforando, galerinha. A edição, inclusive, que foi elogiada até no programa do Danilo Gentili, o qual ele utilizou a minha edição na íntegra quando ele foi falar sobre o meu canal. Ele não editou, ele usou a minha edição, ok? Professor experiente, terceiro benefício. Eu não sou um cara que apenas leu muitos livros de linguagem corporal e um manual inteiro do FEX e se formou em perícia facial. Eu sou um cara que tem experiência pessoal, já atuei em casos jurídicos, já conduzi investigações. Como eu falei, eu também sou investigador, então temos aí o know-how, a bagagem teórica e a bagagem de trabalho de fato, né? A experiência de fato. Mentorias exclusivas, vocês terão aulas ao vivo, pelo menos 2 vezes por mês, para a gente poder ter um contato direto e não ficar só naquela coisa, eu comprei o curso e o cara nunca mais falou comigo, ok? Aplicação prática. Tudo que vocês irão aprender no curso é facilmente aplicável, ok? Vocês podem utilizar em casos no dia a dia, como a gente viu no começo dessa live, em casos para poder utilizar ali no seu relacionamento pessoal, com a sua mulher, com o seu marido, em casos profissionais, no seu trabalho. E é um conteúdo aplicável, uma aplicação prática, perdão, vocês terão um módulo exclusivo de treinamento, vídeos espontâneos. E tem uma coisa bacana, você que se cadastrar agora, a primeira turma, isso é válido apenas para a primeira turma. Não bastasse tudo que a gente já teve hoje, aula exclusiva, aula surpresa, você terá também acesso a 2 bônus exclusivos. Mas isso é válido só para a primeira turma, porque as vagas são limitadas. A gente vai fechar as vagas na semana que vem, ok? Então se você se inscrever agora, você já tem acesso aos 2 bônus exclusivos. O primeiro deles serão 2 aulas exclusivas sobre linguagem corporal. 2 aulas ao vivo, galera, sobre linguagem corporal da mentira. Esse é um conteúdo que eu estou pensando em lançar virtualmente ainda. Eu vim estudar essa possibilidade e vocês já terão acesso de forma exclusiva sem que ele seja lançado. Eu não vou cobrar nada de vocês vão ter acesso a mais um curso de forma gratuita, praticamente mais um curso. Segundo bônus, para quem se inscrever agora, o curso está sendo lançado aí com um valor de oferta, né? Como vocês estão vendo aí, a gente tem esse valor que é a base de oferta, um valor que seja acessível para todas as pessoas. O segundo bônus, então, é uma atualização de forma gratuita. Vocês receberão atualização de dicas de como analisar melhor e exercícios gratuitos todos os meses, mais treinamento de forma gratuita. Tem plataformas que vendem para você apenas o treinamento, para você ir lá e apenas comprar para ficar treinando. Eu vou oferecer para vocês essas atualizações de forma gratuita, sem cobrar nada por adicionar mais treinamento para vocês, ok? E é um curso exclusivo padrão Metaforando. Então você fazendo agora a sua matrícula, você vai adquirir um curso online, curso Detecção de Microexpressões Faciais, aprender com um perito facial certificado em FEX, como analisar as microexpressões faciais, certo? De forma didática, explicado de forma didática simples, um conteúdo complexo explicado de forma simples e totalmente aplicável no cotidiano de vocês, no dia a dia de vocês, ok? Com o perito facial, criador aí do canal Metaforando, um canal que conquistou aí a gente tem mais de 2 milhões de inscritos até o momento, certo? Você pode fazer a sua inscrição agora, ela já está sendo disponibilizada aí, o link está na descrição dessa live. Ou você pode não se matricular e continuar sem entender as emoções alheias. Continuar ali perdendo várias oportunidades de conversar com alguém, várias oportunidades de interagir profissionalmente com alguém, subir de nível até, talvez, certo? Subir de nível profissional. Você pode também tentar aprender isso sozinho, ler vários livros, assistir
vários vídeos no YouTube, várias coisas aí, e gastar um tempo gigante e um dinheiro de forma assim à toa, muito tempo, muito dinheiro. Ou você pode, a terceira opção, se inscrever agora, fazer a matrícula no meu curso exclusivo, primeiro curso online, Metaforando, certo? E já aprender, ter um curso ali, uma bagagem única, uma bagagem de trabalho, uma bagagem teórica única, com um perito facial certificado, e fazer o curso de detecção de microexpressões faciais nesse momento. Fazer a sua matrícula agora, então, ok?